O medo de operar é um dos fatores mais silenciosos e mais destrutivos no day trading, justamente porque ele raramente é reconhecido como a verdadeira causa dos erros. Muitos traders acreditam que o problema está na estratégia, no mercado ou no momento específico da entrada, quando na realidade o que está em jogo é um estado interno que distorce decisões antes mesmo do clique acontecer. O medo de perder não se apresenta de forma explícita. Ele se manifesta como hesitação, dúvida excessiva, necessidade de confirmação ou uma sensação constante de que algo vai dar errado. É importante entender que esse medo não desaparece simplesmente com o tempo ou com mais conhecimento técnico. Mesmo traders experientes com anos de mercado e sistemas bem definidos ainda lidam com ele em diferentes níveis. A diferença não está na ausência do medo, mas na forma como ele é administrado. Ignorar essa realidade cria uma expectativa irreal de que um dia operar será totalmente confortável, quando na prática o desconforto faz parte do ambiente de incerteza em que o trading existe. O erro mais comum é acreditar que o medo nasce exclusivamente do mercado, como se o gráfico tivesse o poder de gerar insegurança por si só. Na verdade, o mercado apenas ativa conteúdos internos que já existem. Experiências passadas com dinheiro, crenças construídas ao longo da vida, histórias de perda, escassez ou pressão por resultado formam a base emocional que acompanha o trader para dentro da operação. O gráfico não cria o medo. Ele apenas revela aquilo que ainda não foi resolvido internamente. Quando esse medo não é compreendido, ele começa a corroer a consistência de forma quase invisível. Boas oportunidades são evitadas. Execuções são atrasadas. Decisões passam a ser tomadas para aliviar tensão emocional e não para respeitar o plano. Aos poucos, o trader entra em um ciclo onde o medo gera erros. Os erros reforçam o medo e a confiança se deteriora, mesmo quando o sistema é tecnicamente válido. Então, fique até o final do vídeo para entender de onde esse medo realmente vem, perceber como ele influencia suas decisões sem que você note e aprender como neutralizá-lo na prática, não tentando eliminá-lo, mas assumindo o controle sobre ele. Porque enquanto o medo continuar decidindo por você, não importa o quão boa seja a sua estratégia, os resultados sempre serão instáveis. O medo de perder que aparece durante uma operação não se forma no momento em que o preço se move contra você. Ele já existe muito antes disso, construído ao longo da relação que cada pessoa desenvolveu com o dinheiro desde os primeiros anos de vida. Ainda na infância, muitos aprendem a associar dinheiro à segurança, aprovação ou sobrevivência, enquanto outros crescem em ambientes onde a falta constante cria uma sensação de ameaça permanente. Essas experiências moldam a forma como o valor financeiro é percebido, muito antes de qualquer contato com o mercado. Em ambientes de escassez, o dinheiro costuma carregar um peso emocional elevado. Perder significa falhar, decepcionar ou colocar em risco algo essencial. Já em contextos de maior abundância, o dinheiro tende a ser visto como um recurso renovável, algo que pode ser recuperado com tempo e trabalho. Essas diferenças não desaparecem quando alguém se torna trader. Elas apenas mudam de cenário. O gráfico se transforma no palco onde antigas crenças são ativadas de forma intensa e imediata. No trading, cada perda toca diretamente nesse valor emocional atribuído ao dinheiro. Um stop não representa apenas um resultado negativo, mas desperta sensações profundas de insegurança, inadequação ou medo de escassez. É por isso que, para muitos, perder parece tão ameaçador, mesmo quando o risco é pequeno e previamente calculado. A mente não reage ao número em si, mas ao significado que aquele número carrega internamente. Quando esse histórico pessoal não é reconhecido, o trader passa a acreditar que o problema está no mercado, no timing ou na estratégia. Na realidade, o mercado apenas ativa respostas emocionais que já estavam presentes. Ele não cria o medo,
apenas expõe aquilo que ainda não foi trabalhado. Entender essa origem é o primeiro passo para parar de lutar contra o gráfico e começar a assumir responsabilidade sobre o próprio estado interno. O mercado não é a fonte do medo que paralisa decisões e destrói execuções. Ele funciona como um espelho que reflete crenças antigas, relações mal resolvidas com dinheiro e experiências que nunca foram questionadas. O mercado apenas ativa um medo que já existia. O medo de perder no trading não surge porque o trader é fraco ou despreparado. Ele surge porque o cérebro foi condicionado, desde muito cedo, a associar perda a fracasso pessoal. Ao longo da vida, praticamente todos os ambientes de aprendizado reforçam essa lógica. Na escola, errar é sinônimo de nota baixa. Nos esportes, perder significa ser eliminado. Em competições de qualquer tipo, vencer é validado e perder é tratado como algo a ser evitado, muitas vezes com julgamento e comparação. Esse condicionamento cria uma associação automática entre resultado negativo e valor pessoal. Quando essa lógica é levada para o trading, o cérebro reage da mesma forma que reagiria em qualquer outro contexto competitivo. Um trade negativo não é interpretado apenas como um evento estatístico, mas como um sinal de incompetência, falha ou incapacidade. A reação emocional surge antes mesmo da análise racional, porque o sistema nervoso entende a perda como uma ameaça à identidade, não apenas ao capital. O grande erro está em transferir esse modelo mental para um ambiente onde ele não se aplica. O trading não funciona como uma prova, um campeonato ou um teste de habilidades pontual. Ele funciona como um negócio baseado em probabilidades, onde perdas fazem parte do mecanismo e não indicam falha individual. Mesmo as melhores estratégias, executadas de forma correta, passam por sequências negativas. Ignorar isso cria uma expectativa impossível de ser sustentada emocionalmente. Quando o trader não entende essa diferença, cada loss se torna um evento pesado demais. A mente começa a buscar explicações emocionais, justificativas ou culpados, porque foi treinada a acreditar que perder não deveria acontecer. Isso gera tensão, ansiedade e uma necessidade constante de compensar, o que interfere diretamente na execução seguinte. O problema deixa de ser o trade específico e passa a ser a carga emocional acumulada. No trading, perder não é uma exceção que precisa ser eliminada. Perder é parte do funcionamento do jogo. A partir do momento em que essa verdade é aceita de forma consciente, o cérebro começa a reduzir a intensidade da reação emocional. O trader deixa de se culpar por algo que faz parte da estrutura do mercado e passa a avaliar apenas se a execução foi correta. Esse é um passo essencial para neutralizar o medo e construir consistência real. Uma das principais raízes da frustração precoce no trading está na expectativa de ganhar rápido. Muitos entram no mercado carregando a ideia de que, com a estratégia certa, os resultados financeiros deveriam aparecer quase de forma imediata. Essa expectativa cria uma pressão constante por performance, que transforma cada trade em um teste decisivo, quando na realidade ele deveria ser apenas mais uma repetição dentro de uma série muito maior. Quanto mais curto é o horizonte mental, maior se torna o peso emocional de cada decisão. A pressa por resultado financeiro desloca o foco do que realmente pode ser controlado. Em vez de atenção plena ao processo, às regras e à qualidade da execução, a mente passa a operar voltada para o desfecho monetário. O dinheiro deixa de ser consequência e passa a ser objetivo imediato. Esse deslocamento altera a percepção do risco, amplifica o medo de perder e faz com que o trader enxergue cada oscilação do mercado como uma ameaça direta à sua expectativa. O curto prazo funciona como um verdadeiro veneno psicológico, porque reduz o campo de visão. Ele impede que o trader compreenda o trading como um jogo de probabilidades, que só se revela ao longo de uma amostra suficientemente grande. Quando a mente está presa ao agora, qualquer perda parece definitiva e qualquer ganho parece insuficiente.
Nesse estado, o operador começa a forçar operações, a sair cedo demais de trades válidos ou a evitar entradas por medo de frustrar novamente suas próprias expectativas. O trading, por sua própria natureza, é um jogo de longo prazo. Ele exige paciência para permitir que a estatística se manifeste e maturidade para aceitar que bons processos podem gerar resultados negativos no curto prazo. Quando essa realidade não é aceita, a expectativa irreal se transforma em frustração constante, e a frustração alimenta o medo. O trader deixa de agir com clareza e passa a agir para aliviar a ansiedade criada pela pressa. Quanto maior é a urgência por resultado, maior se torna o medo de perder. E quando o medo cresce, a qualidade da execução inevitavelmente se deteriora, mesmo que o sistema seja tecnicamente sólido. O medo raramente aparece de forma direta no trading. Ele não surge como uma voz clara dizendo para não operar. Ele se infiltra no processo de decisão e altera a forma como o trader enxerga o mesmo gráfico que antes parecia óbvio. A leitura começa a perder nitidez, não porque o mercado mudou, mas porque o estado interno já não é o mesmo. O operador ainda está diante do setup correto, mas algo trava no momento da entrada. A hesitação costuma ser o primeiro sinal visível. O trader reconhece o padrão, entende o contexto e confirma os critérios, mas demora alguns segundos a mais do que o necessário. Nesse intervalo, o preço anda, o ponto ideal passa e a sensação de perda começa a surgir, mesmo sem ter clicado. Em vez de aceitar que a oportunidade foi perdida, o medo se transforma em urgência, e isso abre espaço para entradas atrasadas e mal posicionadas. Em outros momentos, o medo se manifesta de forma ainda mais silenciosa, fazendo o trader simplesmente pular operações que estavam totalmente alinhadas com o plano. A justificativa interna parece lógica no instante em que surge, mas quase sempre vem carregada de frases como "esse está estranho" ou "esse não parece tão bom assim". O problema é que essa avaliação não nasce de critérios técnicos claros, e sim de uma tentativa inconsciente de evitar a possibilidade de perder novamente. Após uma perda recente, esse padrão tende a se intensificar. A execução piora, a confiança diminui e cada nova oportunidade passa a ser analisada sob a lente do último resultado, não da probabilidade real do setup. O trader começa a operar olhando para trás, tentando evitar a repetição da dor, e não para frente, seguindo o que o plano estabelece. O mercado deixa de ser lido com objetividade e passa a ser interpretado com base no medo de errar outra vez. O pensamento clássico de que esse trade vai dar errado surge exatamente nesse ponto. Ele não é uma previsão racional, nem uma leitura avançada do mercado. Ele é apenas a voz do medo tentando proteger o trader de uma experiência emocional desconfortável. Quando essa voz passa a ser ouvida com frequência, a tomada de decisão se torna inconsistente, porque o operador começa a agir de forma diferente em situações iguais. O medo não paralisa apenas a ação. Ele altera a percepção, distorce a leitura e enfraquece a execução. Enquanto ele não é reconhecido como parte do processo, o trader acredita que está sendo prudente, quando na verdade está apenas permitindo que um estado emocional assuma o controle das decisões que deveriam ser técnicas e conscientes. A hesitação costuma ser vista como algo inofensivo, quase prudente, mas no trading ela representa um dos custos mais altos e menos percebidos. Quando o medo assume o controle, o operador passa a atrasar decisões que já deveriam estar claras. Ele observa o setup se formar, reconhece que as condições estão alinhadas, mas não executa no momento correto. O resultado disso não é proteção, mas uma distorção completa do processo, que compromete tanto o desempenho quanto a confiança. Em muitos casos, a hesitação leva o trader a entrar no trade errado, não porque o mercado mudou, mas porque a entrada foi feita fora do ponto planejado. O preço já se deslocou, o risco-retorno foi alterado, e a operação que antes fazia sentido
passa a ser emocionalmente forçada. Em outras situações, o medo faz com que o trader simplesmente perca o trade certo. Ele assiste ao movimento acontecer sem participação, e logo depois é tomado por arrependimento, que costuma ser ainda mais corrosivo do que a própria perda financeira. Essa alternância constante entre medo e arrependimento cria um ciclo psicológico desgastante. Quando não entra, o trader sofre por ter ficado de fora. Quando entra tarde, sofre por ter executado mal. Em ambos os cenários, a sensação de incapacidade se instala, não porque o sistema seja falho, mas porque a execução deixou de ser consistente. Com o tempo, essa dinâmica quebra a confiança no próprio processo, mesmo quando os critérios são objetivos e bem definidos. A consistência no trading não nasce da tentativa de evitar perdas a qualquer custo, mas da capacidade de executar de forma repetida aquilo que foi previamente planejado. A execução é uma habilidade central, tão importante quanto a leitura de mercado ou a gestão de risco. Quando a hesitação interfere nesse ponto, o trader deixa de operar o mercado e passa a operar o próprio medo, tomando decisões baseadas em desconforto e não em lógica. No final, não é o trade perdido que realmente causa dor e frustração, porque perdas fazem parte da estrutura do jogo. O que pesa de verdade é a consciência de que você não executou aquilo que sabia que precisava ser feito. Esse sentimento mina a confiança de forma silenciosa e cria um ruído interno que se acumula ao longo do tempo. Superar a hesitação não significa eliminar o medo, mas aprender a agir apesar dele, respeitando o plano, mesmo quando o desconforto aparece. Um dos comportamentos mais comuns gerados pelo medo no trading aparece disfarçado de prudência. O trader entra em uma operação correta, o mercado começa a andar a favor, e ao invés de permitir que o plano se desenvolva, surge um alívio imediato ao ver alguns pontos de lucro. Esse alívio não vem da leitura correta do mercado, mas da sensação de escapar do risco. O ganho pequeno passa a representar segurança emocional e não eficiência operacional. Nesse momento, o medo de devolver o lucro assume o controle da decisão. A mente começa a criar cenários negativos, antecipando uma reversão que ainda não aconteceu. O trade deixa de ser avaliado com base em critérios técnicos e passa a ser conduzido pela necessidade de proteger algo que acabou de surgir. O operador não está mais seguindo o modelo estatístico, ele está tentando preservar uma sensação momentânea de conforto. Essa atitude gera uma ruptura direta na relação risco-retorno. O trader aceita perdas completas quando o stop é atingido, mas limita sistematicamente os ganhos quando a operação começa a funcionar. No longo prazo, essa assimetria destrói qualquer modelo, mesmo aqueles que possuem alta taxa de acerto. Não é uma questão de opinião ou estilo, é uma consequência matemática inevitável que se manifesta com o tempo. O problema é que o mercado não pune imediatamente esse comportamento. Muitas vezes, sair cedo gera pequenos ganhos consecutivos, o que cria uma falsa sensação de acerto. Porém, quando surgem as perdas naturais do sistema, elas têm um peso emocional muito maior, porque não foram compensadas por ganhos proporcionais. É nesse ponto que a frustração começa a se acumular de forma silenciosa. A partir dessa frustração, surge o impulso de revanche. O trader passa a tentar recuperar aquilo que sente que deixou na mesa. Força entradas, aumenta risco ou abandona critérios, tudo motivado pelo mesmo apego inicial ao dinheiro. O ciclo se fecha de forma clara. Medo de perder lucro leva a ganhos curtos. Ganhos curtos levam a desequilíbrio estatístico. O desequilíbrio gera frustração e a frustração alimenta decisões emocionais ainda piores. Proteger lucro por medo não é gestão, é apego emocional disfarçado de cautela. Enquanto o trader não consegue sustentar uma posição vencedora com a mesma disciplina com que aceita uma perda, o modelo nunca terá espaço para se manifestar plenamente. O medo não destrói o trade isolado,
Ele destrói a lógica que sustenta o sistema ao longo do tempo. Depois de uma perda, o medo raramente se manifesta como paralisia completa. Em muitos casos, ele se transforma em algo aparentemente oposto, que é a agressividade operacional. O trader sente a necessidade de agir rápido, de fazer algo imediatamente, como se o simples fato de continuar operando pudesse apagar a dor emocional do prejuízo recente. Esse impulso marca o início de uma sequência de decisões que já não são guiadas por critérios, mas por uma tentativa inconsciente de recuperar o controle perdido. O overtrading surge exatamente nesse ponto. O operador passa a enxergar oportunidades onde antes não existiam, não porque o mercado mudou, mas porque sua percepção foi contaminada pela urgência emocional. Trades que seriam ignorados em um estado mental estável passam a parecer aceitáveis, quase necessários. A frequência aumenta, a seletividade diminui, e o plano operacional começa a ser flexibilizado de forma perigosa. Em outros casos, a reação ao loss aparece no aumento de mão ou na tentativa de dobrar posição. Existe uma crença silenciosa de que um único trade maior pode compensar tudo rapidamente e devolver a sensação de segurança. O problema é que essa decisão não nasce de uma leitura objetiva do mercado, mas de um desconforto interno que busca alívio imediato. Quando o risco é ampliado sem critério, o impacto emocional de qualquer novo resultado também se intensifica, criando um ciclo ainda mais instável. A quebra de regras se torna quase inevitável nesse estado. Stops são alargados, alvos são alterados, entradas são antecipadas ou atrasadas sem justificativa técnica consistente. O trader já não está mais executando um sistema, mas negociando com a própria frustração. Cada nova decisão carrega a expectativa de reparar a anterior, o que desloca completamente o foco do processo para o resultado imediato. Nesse contexto, fica claro que não é a perda em si que causa o maior dano. Perdas fazem parte do funcionamento normal do trading e são estatisticamente inevitáveis. O que realmente machuca é a reação desproporcional a elas, porque é essa reação que transforma um prejuízo controlado em uma sequência de erros maiores. Quando o trader entende isso, começa a perceber que o verdadeiro trabalho não é evitar perdas, mas aprender a não se deixar levar por elas. A primeira virada prática no controle do medo acontece antes mesmo da entrada no trade. Ela não está no gráfico, nem na escolha do ponto exato, mas na forma como o risco é definido e aceito antecipadamente. Enquanto o trader entra em uma operação torcendo para não perder, o medo já está instalado. A mente ainda está negociando internamente algo que deveria ter sido resolvido antes do clique. Aceitar a perda antes de entrar significa olhar para o valor que pode ser perdido e decidir de forma consciente que ele é emocionalmente suportável. Não é uma aceitação intelectual do tipo, eu sei que posso perder. É uma aceitação real, onde o corpo e a mente não entram em tensão ao imaginar aquele cenário. Quando a simples ideia de perder aquele valor já causa desconforto, ansiedade ou necessidade de compensação futura, isso é um sinal claro de que o risco está mal dimensionado. Nesse ponto, a dor não vem da perda em si, mas do apego ao dinheiro colocado em jogo. O problema não é perder. O problema é perder algo que emocionalmente parecia grande demais. Por isso, um risco correto não é definido apenas por percentual ou regra técnica, mas pela capacidade do trader de permanecer estável caso o stop seja acionado. Se perder dói, o erro não está no mercado, está no tamanho do risco assumido. Quando o risco é aceito de verdade, o clique muda de natureza. Ele deixa de ser um salto emocional e passa a ser um ato consciente. O trader não entra esperando que dê certo. Ele entra sabendo exatamente o que pode acontecer em qualquer cenário. Isso elimina o fator surpresa, que é um dos principais gatilhos do medo. O stop deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma possibilidade já integrada à decisão.
A partir desse momento, a operação ganha uma base psicológica muito mais sólida. O trader executa com mais clareza, respeita melhor os alvos e stops, e não entra em estados de pânico quando o mercado se move contra a posição. Aceitar a perda antes de clicar não garante ganhos, mas remove o medo que sabotava a execução. E essa mudança, embora simples, transforma completamente a relação com o mercado. Se você não aceita a perda antes de entrar na operação, o medo inevitavelmente aparece depois, no pior momento possível, quando a decisão já foi tomada e a clareza já foi comprometida. A maioria dos traders encara a gestão de risco apenas como uma regra técnica quase burocrática, voltada exclusivamente para proteger o capital. Essa visão limitada ignora o principal papel do risco dentro da operação, que é regular o estado emocional do operador antes, durante e depois do trade. Quando o risco não está claramente definido, a mente entra em alerta constante, e esse estado de tensão abre espaço para o medo dominar a tomada de decisão. Definir um percentual fixo de risco não é apenas uma escolha matemática, mas uma forma de criar previsibilidade emocional. Quando o trader sabe exatamente quanto está disposto a perder em cada operação, o resultado deixa de ser uma ameaça indefinida. O valor em risco passa a ser conhecido, aceito e integrado à decisão antes do clique. Isso reduz drasticamente a carga emocional associada à perda, porque não existe surpresa psicológica caso o stop seja atingido. O mesmo acontece quando o risco é estabelecido também em valor absoluto. Saber quanto aquele trade representa financeiramente cria uma referência concreta que impede exageros. Sem essa clareza, cada operação parece maior do que realmente é, e o medo cresce de forma desproporcional. Ao repetir o mesmo nível de risco de maneira consistente, o trader ensina o próprio sistema nervoso a lidar com perdas e ganhos dentro de um intervalo previsível, o que gera estabilidade emocional ao longo do tempo. Essa repetição cria confiança operacional, não uma confiança baseada em esperança ou em resultados isolados, mas uma confiança construída pela familiaridade com o processo. O trader passa a operar sabendo que nenhuma decisão individual tem poder para causar um dano significativo. Isso diminui a necessidade de acertar a qualquer custo e enfraquece o impulso de interferir emocionalmente na execução. Quando o risco é mal definido, cada trade parece decisivo, e essa sensação amplifica o medo de forma inevitável. A gestão de risco, quando bem aplicada, não serve apenas para preservar capital. Ela serve para preservar clareza, consistência e controle emocional, permitindo que o operador execute o plano com serenidade, mesmo em cenários desfavoráveis. Uma das maiores fontes de insegurança no trading não está no mercado em si, mas na ausência de evidência concreta de que o plano realmente funciona. Quando o trader opera sem dados, cada entrada carrega um peso emocional excessivo, porque o resultado daquele trade específico parece decisivo. Sem uma base estatística, a mente interpreta cada movimento como um risco absoluto e não como parte de um conjunto maior de probabilidades. A simulação e o backtest cumprem exatamente o papel de quebrar essa fragilidade psicológica. Ao analisar uma amostra longa de operações, o trader deixa de depender de sensações momentâneas e passa a enxergar padrões objetivos de comportamento do próprio sistema. Ele começa a entender quantas perdas são esperadas, qual é a sequência negativa média e em que momentos o método tende a performar melhor ou pior. Esse conhecimento não elimina perdas, mas elimina surpresa emocional. Quando o plano é visto funcionando repetidamente, em dados históricos e em simulações bem executadas, algo importante acontece internamente. O trader passa a confiar no processo, não porque acredita cegamente, mas porque viu o comportamento do método ao longo do tempo. Essa confiança não nasce do desejo de ganhar, mas da familiaridade com o risco e com a variabilidade dos resultados.
A mente entende que um trade isolado não carrega significado próprio. Essa construção de confiança é o que permite a transferência para o ambiente ao vivo de forma mais estável. O trader que possui dados sabe que não precisa que aquela operação específica dê certo. Ele sabe que o valor está na repetição correta. Isso reduz a ansiedade, diminui a necessidade de controle e enfraquece o medo de perder, porque o resultado já foi mentalmente contextualizado dentro de uma estrutura maior. Sem dados, cada trade parece uma aposta disfarçada de análise. Com dados, o trader opera probabilidades conhecidas, aceita a incerteza com mais tranquilidade e executa com clareza, mesmo quando o mercado se mostra adverso. É essa base estatística que sustenta a confiança real e permite que a execução permaneça consistente ao longo do tempo. Um dos pontos mais importantes na maturidade de um trader acontece quando a perda deixa de ser interpretada como um ataque pessoal e passa a ser tratada como informação. Enquanto cada loss é vivido como uma prova de incapacidade, o impacto emocional tende a ser desproporcional e a análise racional fica comprometida. O problema não está em perder dinheiro em uma operação específica, mas em permitir que esse evento seja confundido com valor pessoal, competência ou futuro no mercado. A análise pós-trade surge exatamente como o mecanismo que separa a emoção de aprendizado. Ao revisar uma operação, o foco não deve estar em quanto foi perdido, mas em como a decisão foi executada. O trader precisa observar se respeitou os critérios de entrada, se o risco estava corretamente definido e se a saída seguiu o plano previamente estabelecido. Quando a execução foi correta, mesmo com um resultado negativo, existe uma validação importante do processo que está sendo construído. Esse tipo de leitura exige uma mudança clara de perspectiva. Resultado e processo não são a mesma coisa, embora aconteçam ao mesmo tempo. Um bom processo pode gerar um loss, assim como um processo ruim pode, ocasionalmente, gerar lucro. Confundir essas duas dimensões é um dos maiores obstáculos para a evolução real. Quando o trader aprende a avaliar sua performance pela qualidade da execução e não pelo desfecho isolado, a relação com o erro se transforma. A partir desse ponto, cada perda passa a carregar dados úteis. Ela mostra se o modelo estatístico está sendo respeitado, se o gerenciamento de risco está adequado e se o comportamento emocional permaneceu estável durante a operação. Esse tipo de aprendizado não machuca, porque não ameaça a identidade do trader. Ele apenas aponta ajustes técnicos ou confirma que a variância natural do mercado está se manifestando. É nesse estágio que a evolução deixa de ser teórica e se torna prática. O trader não busca mais evitar perdas a qualquer custo, mas sim executá-las corretamente quando elas fazem parte do plano. Um loss bem executado não representa fracasso, representa maturidade operacional e psicológica. É essa postura que, ao longo do tempo, constrói consistência, reduz o medo e permite que o trader avance de forma sólida no mercado. A resiliência emocional no trading não surge de uma decisão pontual nem de um momento de virada dramático. Ela é construída ao longo do tempo, por meio da exposição contínua ao mercado e da repetição consciente das mesmas ações diante de cenários diferentes. O chamado tempo de tela não serve apenas para reconhecer padrões gráficos, mas principalmente para normalizar a experiência emocional de operar em um ambiente incerto. Quanto mais o trader se expõe de forma estruturada, menos surpresa emocional existe diante das variações naturais do mercado. Esse processo acontece de maneira progressiva e quase sempre imperceptível no curto prazo. No início, cada perda parece maior do que realmente é, porque ainda existe um vínculo emocional forte com o dinheiro e com a necessidade de acertar. Com o passar do tempo, desde que o trader mantenha critérios claros e execute de forma consistente, essa carga emocional começa a diminuir. Não porque as perdas deixem de existir, mas porque elas passam a ser compreendidas
como parte inevitável do processo. O aumento gradual de risco desempenha um papel importante nessa construção. Quando o trader tenta operar valores altos antes de estar emocionalmente preparado, ele acelera a ansiedade e amplia o medo. Já quando o risco cresce de forma proporcional à confiança construída por dados e repetição, a mente acompanha esse avanço com mais estabilidade. O corpo emocional se adapta ao novo nível de exposição, e o mercado deixa de ser percebido como uma ameaça constante. A exposição repetida às perdas, quando feita dentro de um plano claro, tem um efeito semelhante a um treinamento psicológico. Aos poucos, o impacto emocional diminui e a reação se torna mais neutra. O trader começa a perceber que perder não altera quem ele é, nem invalida seu método, nem compromete o futuro quando o risco está bem definido. A perda deixa de ser um evento dramático e passa a ser apenas uma informação dentro de uma sequência maior. Nesse estágio, o medo não desaparece por completo, porque ele faz parte da condição humana e da relação com a incerteza. O que muda é a força que ele exerce sobre as decisões. O medo perde intensidade, perde urgência e perde o poder de comandar a execução. Ele continua existindo, mas já não define o comportamento. É assim que a resiliência emocional se consolida, não pela eliminação do medo, mas pela capacidade de seguir executando corretamente, mesmo quando ele ainda está presente. Chegar ao ponto de operar sem medo não significa se tornar indiferente ou emocionalmente vazio diante do mercado. O medo é uma resposta humana natural a ambientes incertos, e o trading é, por definição, um espaço onde o resultado nunca pode ser totalmente previsto. O erro está em acreditar que a evolução acontece quando o medo desaparece, quando, na verdade, ela acontece quando o medo deixa de comandar as decisões. O operador maduro não espera se sentir confortável para agir. Ele age mesmo sentindo desconforto, porque confia no processo que construiu. O verdadeiro domínio no trading está na capacidade de executar corretamente, apesar das sensações internas. O medo pode estar presente, mas ele não define o tamanho da posição, não altera o ponto de entrada e não antecipa a saída. A decisão já foi tomada antes, de forma consciente e racional. Nesse estágio, o trader entende que sentir medo não é um sinal de fraqueza, mas apenas um indicativo de que existe risco envolvido, algo que sempre estará presente enquanto houver dinheiro real em jogo. Quando o foco se desloca para boas execuções, o dinheiro deixa de ser o centro emocional da operação. O trader passa a avaliar seu desempenho pela qualidade das decisões, pela disciplina em seguir o plano e pela consistência ao longo do tempo. Ganhos e perdas continuam acontecendo, mas não carregam mais o peso psicológico de definir valor pessoal ou competência. O processo se torna o verdadeiro parâmetro de sucesso, e isso cria uma base sólida de estabilidade mental. Com o tempo, o trading passa a ser encarado como uma prática contínua, semelhante a um treino de longo prazo, onde cada sessão é uma oportunidade de reforçar comportamentos corretos. O operador não busca eliminar sensações desconfortáveis, mas aprender a conviver com elas sem perder clareza. É nesse ponto que o medo perde força, não porque foi combatido, mas porque deixou de ser alimentado por reações impulsivas. Não é sobre eliminar o medo ou fingir que ele não existe. É sobre construir uma estrutura interna forte o suficiente para que, mesmo quando ele aparece, não seja ele quem decida como você opera. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e comportamento nos de um trader vencedor. Se você aprendeu algo, deixe um gostei e se inscreva. Comente abaixo sobre suas dificuldades mentais no trading. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição.
Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.